Fala pessoal, bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e hoje mais uma vez estou recebendo aqui em casa um convidado extremamente especial para mim. Nós nos conhecemos há mais ou menos uns 20, 25 anos atrás, ainda lá no segundo grau, fazendo curso de processamento de dados. Verdade. Nessa época se chamava informática, hoje a gente fala a palavra bonita chamada tecnologia. É uma pessoa que me inspira, assim como todos os outros que passaram aqui, que me desafia, que quando eu vejo do lado de fora eu falo, se ele está encarando aquilo dali, tem algum tipo de propósito por trás. É uma pessoa também do reino, é um irmão. E eu tenho o maior prazer de receber aqui Márcio Bernardino hoje. Obrigado, meu irmão, por ter aceito o convite. Eu que agradeço, meu irmão. Parreiras, é muito bom estar aqui, igual você falou. O nome do podcast já inspira, né? Porque a gente tem também uma jornada juntos, são mais de 20 anos de amizade. Muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco aí da nossa história, né? Com as pessoas. Bom demais, assim, e vamos relembrar, né? Eu acho que esse daqui é um podcast para mim diferente, porque nos conhecemos lá vou chamar na adolescência ali, vindo da mesma cidade, somos contagenses. Contagenses. Né? Que é para quem estiver assistindo, é da Grande Belo Horizonte. Exatamente. Mas é uma cidade que herda a cultura de Belo Horizonte, mas que de certa forma não deixa de ser uma cidade mais interiorana também, uma cidade cultural, com um modelo um pouco diferente. O Márcio reside lá até hoje. Sim. E tem feito excelentes trabalhos lá para a comunidade. Daqui a pouco a gente fala disso. Tá. Mas por que eu conheço o Márcio? Nós viemos lá da informática, né, cara? Exatamente. Então, assim, lá dos primórdios, 98, 99, Exatamente, né, cara? Segundo grau, né? Curso técnico. Na época existia o curso técnico, né, de processamento de dados. E eu sou muito grato ao curso técnico, porque ele dava oportunidade para gente que estava iniciando carreira, né? Naquela época a gente iniciando carreira. Até há pouco eu falei, a primeira vez que eu ouvi falar em gerenciamento de projetos, depois vinha me tornar um profissional de gerenciamento de projetos, foi com você, lá no ano, foi no final de 99, 2000, né? E, poxa, boas lembranças, né, daquela época. Gerenciamento de projetos, cara, maravilhoso, assim. Você trabalhava como uma referência Ricardo Vargas. Ricardo Vargas, verdade. Sim, Ricardo Vargas. Eu hoje, acho que minha vida sempre foi assim, de ver as oportunidades que abriam, eu não entendia muito o que abria, tipo assim. A palavra não é dar importância, eu sempre dei importância, mas aquilo para mim nunca foi o grande diferencial. E anos depois, vários passos da minha vida foi falando assim, pô, você encontrou seu destino, sua jornada, encontrou com o melhor cara de gerenciamento de projetos, talvez do mundo. Verdade. Tipo assim, né? Pô, você tirou o PMP, talvez na minha época um dos mais jovens do Brasil, então hoje é uma história, mas assim, né? Assim como você que construiu a sua história também baseada em tecnologia, gerenciamento de projetos, e que hoje é o que domina o mundo, né, cara? Tecnologia e o skill de gestão de projetos, de planejamento. E aí é engraçado que na época a gente não podia nem imaginar isso, né? Era secundário. TI, o que era TI? O que era computador? Nem todo mundo tinha computador em casa, né? Celular não existia na época, final da década de 90. Internet era discada, barulhinho do modem e tudo mais, né? Ô, madrugada. Esperava final de semana para poder fazer uma conexão, né? Fazer uma conexão para pagar um pulso só, porque a conta de telefone também era cara. E torcendo para a mãe, cara, não tirar o telefone do gancho ou ninguém ligar porque a conexão caía. Caía. Né, cara? Ficava ocupando a linha de telefone. Pois é, olha para você ver como estamos hoje, né? Como estamos hoje. Verdade. Exatamente. Eu sou da época do computador tinha capa, né, velho? Você também. Então, também tinha capa. O computador tinha capa, tinha aquelas escrivaninhas e tal, né? O mouse tinha bolinha, cara. Como meu pai é da área também, meu pai é analista de sistemas, eu lembro. né? Inclusive, você programava em Delphi. Exatamente. Eu te conheço porque... Comecei a programar em Delphi 2, né? A gente tem ali uma diferença de idade que é pouca. Eu estava no primeiro ano, você estava no terceiro. E aí,
você trabalhava, inclusive eu esqueci o nome da pessoa que era dono de uma grande empresa de Belo Horizonte que trabalhava com Delphi, era uma referência. Meu pai me ensinou Delphi, fala que coisa loucas. Eu não imaginava entrar assim na área de TI. Meu pai um dia falou assim, eu recebi um curso de uma linguagem nova que agora faz sistemas para Windows, telinhas de Windows. Eu falei, mas como assim? Eu não tinha computador na época, né? Meu pai comprou um computador para me incentivar e era caro, o computador era um carro. Você dividia em 36 vezes, né? Exatamente, esse foi dividido em 36 vezes, era um IBM Aptiva. E aí comprou o computador. Eu lembro que a minha empolgação era tanta que minha família estava lá em Formiga, família de Formiga. E meu pai falou, chegou o computador, o vizinho recebeu e tal. Eu enlouqueci na época. Eu falei assim, não, eu peguei um ônibus, eu voltei da cidade só para mexer no computador. Quando eles chegaram um dia depois, eu não sei como é que meu pai deixou eu ir sozinho, um adolescente, né? Mas deixou, naquela época era mais tranquilo, né? E aí cheguei em casa e já comecei a mexer no computador e falei, nossa, que loucura isso, Windows, né? Na época era DOS, telinha você pegou preta. 3.11, Windows 3.11, provavelmente. Não, esse já era o 95. 95. O primeiro, quando lançou o 95, ele veio com o 95, e isso era outra evolução. Eu já tinha mexido com o 3.11 e tal, inclusive no colégio, no né? Centec no nós Centec fizemos o 3.11. Mas meu primeiro computador foi com o Windows 95, e aí meu pai, agora eu vou te ensinar uma linguagem, e aprendi, assim, foi uma coisa extremamente natural, sabe, Barreto? Extremamente natural. Parece que eu tinha nascido para aquilo. E aí peguei, comecei, fiz, e comecei a escrever código naturalmente, foi muito bacana. Ele só me deu start, praticamente. Não ficou assim, não deu um mês de treinamento, não. Me ajudou. Claro, sou muito grato a isso, mas foi natural. E essa naturalidade é uma das coisas que eu uso muito, né? Todo podcast meu usa a mesma palavra. Minha esposa esse dia está até falando comigo, falou, você já tem uma característica de falar no podcast, mas que é atitude, assim, o que você teve, seu pai te deu, como se diz, a varinha de pescar. Exatamente. Mas ele não ficou na beirada do rio com você, não, cara, ficou. e nem ficou botando isca para poder julgar e, de certa forma, depois também prender um peixe e te dar. Ele falou, meu filho, você pescou, né, assim... ele te deu a varinha e falou, meu filho, agora toma aí. Talvez até se tivesse feito isso, eu não tinha tido tanto interesse como eu tive, né? Mas foi aí que começou toda a história, né? Legal, começou toda cara. a história. Em 95, foi quando lançou o 95. Em 95, eu, com 16 anos, eu comecei a fazer código. Já brincava, né? Já fazia estágio, mas era suporte, informática básica, dei aula também, Sim. né? Aí você teve a escola, logo depois eu tive uma escola também, empreendi, né, naquela época, mas eu dava aula de informática básica antes, né, de começar a fazer código, e aí meu pai deu esse incentivo aí e eu fui. Cara, hoje você vê, eu vejo, que a base lá dos 15 até os 17 anos, assim, eu também comecei com 13 para 14, programando em Fox Pro, então, tipo assim. Mas depois eu fui dar aula, assim como você, e isso me ajudou demais na oratória, perder a vergonha, ser solícito ou servir as pessoas, porque eu dava aula eu tinha uma aula no Windows, que era como mexer no mouse, cara. E assim, hoje, como é que você pensa nisso? Assim, vou ensinar uma pessoa a mexer? Não, o menino já nasce, né? Primeiro que nem mouse existe mais, porque a maior parte das coisas são pads. Mas isso foi uma das coisas que me ensinou muito a ter paciência, de alguma forma, a ensinar. Porque eu pegava senhores, na época eu tinha 60 anos, descobrindo o que era computador. Cara, e a primeira coisa que a pessoa fazia era pegar o mouse e levantar e ver que tinha uma bolinha embaixo. Exato. E não saber se o negócio era para cima ou para baixo. Exato. Isso te ajudou, cara? Assim, hoje, né? Vou adiantar, dar uns spoilers aqui. Hoje você está envolvido no mundo político, além de ser empresário. Você vê que essa base te ajudou para hoje, cara? De vergonha, falar e tal, sem ter o curso de oratória. Talvez você fez depois, mas assim, ajuda muito, né, cara? Demais. Tem até uma palestra que o Jobs fez em Stanford, que ele fala, quando você olha para trás, você consegue conectar os pontos na sua vida. É bem isso, sabe? É bem isso. Onde você está hoje tem tudo a ver com o que você viveu. Então, é isso mesmo. Foi base, com certeza. Eu sempre fui extremamente tímido. E
muitas pessoas que são tímidas colocam isso como uma barreira da vida delas, né? Mas é exatamente pelo fato de eu ser muito tímido que eu sempre lutei contra isso. Então, o fato de dar aula foi um posicionamento meu de falar, não, é nesse ponto que eu tenho que trabalhar mais. E olha, e não foi assim, a forma que eu estou falando parece que foi algo planejado. Nossa, cara, o Márcio é um nerd, fica planejando a vida dele. Não, nada disso. É algo natural, assim, é só a coragem de você enfrentar os seus medos e romper suas barreiras. E isso daí permitiu também que muitas das coisas que eu faço hoje, se eu não tivesse dado aula lá há muitos anos atrás, eu com certeza hoje as barreiras seriam maiores, talvez intransponíveis, se eu não tivesse rompido elas quando elas eram menores, sabe? E eu gosto muito dessa palestra que Steve Jobs fez em Stanford, só por essa parte meio que marcou minha vida, sabe? É o famoso corte na hora certa, né? Tipo assim, se você pega a palestra dele inteira, você tem aquilo dali que foi o recado que, Foi o que ele recado. te deu, assim. Que ele conta que ele fez a aula de caligrafia, por isso que o Mac teve a primeira fonte serigráfica dos computadores e tal, e aí ele foi contando que nada tipo assim, nada é por acaso. Você só tem que olhar para trás e conectar os pontos, que você vai saber qual que é o seu próximo passo. Sensacional, Né? cara. E hoje eu vejo isso muito claro, assim, até tem tatuagem, né? Coragem e medo, que eu acho que são as coisas que vinculam a gente. Eu também tenho essa mesma, eu vou chamar de filosofia de vida, assim. Nos bastidores a gente estava conversando um pouco, poxa, quem teve a vida mais planejada? Eu, você até brincou, não, cara, eu nunca planejei, você planejou um pouco mais e tal. Mas eu acho que a gente tem a mesma característica que, eu não sei se é geração, mas nós tínhamos a oportunidade, ela vinha, mas dependia muito da nossa coragem em vencer o nosso medo. Tipo assim, a linha era completamente tênue e muito fina. Verdade. Então assim, você vai dar curso de informática. Cara, você tinha que procurar o estágio, você tinha que ir no IEL, no SESI, procurar, fazer o cadastro, o formulário, pegar um ônibus, ir lá. E quando você passava no teste, você falava assim, como é que eu vou dar aula de informática agora? Não tinha Google, não tinha nada, você tinha que aprender apostila, gerar material e tal. Papel. Aquilo dali foi o nosso planejamento. Talvez a gestão de projetos, depois ela veio e encapsulou isso tudo. Exato, Mas assim, para você poder ser professor, você tem que planejar, querendo ou não, você tem que entregar. Pensa, um livro de Windows era dessa grossura. Sim. Para aprender a mexer no sistema operacional, que hoje é natural para as crianças. Chega, aprende naturalmente, né? É totalmente natural. E tempos difíceis, né? Diferente de hoje, assim. Hoje tem outras dificuldades, né? Mas naquela época era isso mesmo. E aí você falou uma coisa importante, assim, cara, coragem e medo. Eu penso muito nisso porque muitas vezes você vai ter realmente o medo não vai estar ausente. Uma vez eu estava recebendo um casal de amigos lá em casa e eu tinha dado uma entrevista na rádio, um período político que a gente vai falar ainda, mas eu falei assim, nossa, aquele dia eu até passei mal. De tanta receio e ansiedade, porque eu sou um cara tímido. A esposa de um amigo falou assim, você é um cara tímido? Eu falei assim, sou um cara extremamente tímido. Eu não tinha coragem de... e não tem tanto tempo isso, não. Não tinha coragem de passar áudio no celular. Sabe? Só de projetar sua voz, assim. Era uma coisa louca. Mas você tem que enfrentar, sabe? O medo vai existir, o receio vai existir, vai te dar ansiedade, você vai ficar com medo de correr, mas é só você persistir. Perfeito. Muita persistência. Eu tenho a mesma ideia que você, assim. Coragem e medo, para mim, elas de fato andam juntas. Isso. Porém, a falta de fato do medo, velho, te faz fazer coisas erradas. Perfeito. Acho que você ultrapassa a ousadia, de certa forma. E quando você sente medo e você supera com a coragem, de certa forma você vai procurando cada vez mais a excelência. Então assim, poxa, você mandou o áudio e escutou seu áudio. Antes você tinha vergonha, vamos falar assim, né? Que era ali o medo, o receio. Quando você escuta a primeira vez, você fala assim, poxa, não ficou bom. E quem tem atitude, quem quer a excelência, na próxima você faz melhor. E depois você tenta de novo, depois você tenta de novo, mas você nunca vai
deixar de ter o Exato. medo, aquele friozinho na barriga, né? Aquela Exato, sensação. exato. Muitas pessoas acham que isso é só com elas, né? Sim. Ah, não, só eu tenho medo, só eu tô com receio, eu não sirvo para isso, deixa eu sair daqui e tal. Mas todo mundo passa por isso, uns menos, outros mais. Mas o grande segredo é se enfrentar, né? É enfrentar. Cara, na tecnologia, podcast aqui é livre, viu, cara? Então eu vou lembrando das Claro, coisas aqui, vamos lá. pô, tecnologia é um assunto que me empolga também. Mas esse negócio de enfrentar o medo, só um último caso, acabei de lembrar e ele marcou muito a minha vida. Quando você tem confiança extrema, é um problema. Quando você tem confiança demais, que é a ausência talvez do medo, é um grande problema. E eu me lembro, na época de consultor, SharePoint, EPM, essas coisas, Project Server, cara, eu era extremamente confiante naquilo que eu fazia. E para quem é de TI, hoje tem cloud computing e tal, a gente não tinha isso, a gente tinha que levar tudo instalado num Hyper-V, funcionando no computador ali e tal. E eu lembro que eu fui dar uma palestra numa indústria automobilística aqui do nosso lado aqui. Uhum. E aí eu saí de casa, montei tudo no dia à noite, o computador e tal, e não podia desligar o notebook, porque os Hyper-V caía, as máquinas virtual caíam e tal. Preparou o Falei, ambiente cara, e tá levou. tudo beleza e tal, botei no carro, fui com ele ligado, cara, e tal, beleza, cheguei lá. Falei, tô confiante pra caramba. Ia dar uma palestra, eu e um brotherzaço da Microsoft, que dessa época, que era o Ricardo Noble. Cara, a gente chegou assim e tal, e era aquele hands-on, no auditório, cara. E eu extremamente confiante. Só tinha um problema, na hora que a gente foi dar a palestra, e essa confiança extrema não me fez olhar ao redor. Como que eu ia ter que dar a palestra? Uhum. Tinha energia perto? Não tinha energia perto? Cara, eu cheguei extremamente Caramba. confiante. E aí, imagina um auditório, espécie de cinema, que lá na frente é o palco, Uhum. e você ligava o computador lá e eu ficava mexendo, né? Só que só tinha um problema, a projeção, cara, ficava no final, como se fosse o cinema que você chega e tem aquela projeção. Uhum. Em resumo, meu computador não podia ficar na frente, velho. Meu computador tinha que ficar no final. Ou seja, alguém teria que manipular o computador para mim, lá de trás, enquanto eu dava a Pra você palestra. falar. Uhum. Ou seja, a sincronia. Então, eu cheguei tão confiante pro negócio que eu não perguntei assim, deixa eu te perguntar, eu levo ela gravada ou eu faço ela ao vivo, a palestra? Porque era mais fácil eu ter levado ela, a manipulação gravada e não ao vivo. E com uma pitadinha, a palestra era em inglês. Nossa. Então, cara, eu lembro que eu e o Noble, a gente, cara, e aí, quem vai fazer a palestra? Enfim, um ficou lá em cima manipulando, enquanto o outro apontava e dava a palestra na frente. Mas o fato é, o cenário ele muda, cara, e a gente precisa, de certa forma, não ter a confiança extrema, porque a confiança extrema faz com que você não analise todos os riscos que tem por fora. Exato. Né? Exato. Você pensa assim, cara? Penso. Isso pra vida também, né? Assim, até como cristão. Sim. O temor de Deus é que faz a gente agir com limites. Não é, aí já não é medo, né? Aí já é temor. E a gente conduz a vida dessa forma. Eu, pelo menos, conduzo minha vida dessa forma, sabe? Sempre agindo, sempre em tudo que eu vou fazer com temor, sempre pensando temor e amor, acho Sim. que, né? Duas palavras que regem. E empreender, assim, ser um cara cristão, empreendedor, há muitos anos nesse lado empreendedor. Bastante tempo. Alguns anos, eu falei no início, o Márcio me inspira. Quando eu te vi entrando pro meio político, me deu um frio na barriga por você. Eu falei, cara, empreender já não é fácil no Brasil. A gente estava falando lá de fora. Você tem uma formação voltada para, entre aspas, ser mais empregado do que empreendedor. Essa é a política que a gente pega na maior parte das escolas. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti tão feliz, cara, de falar assim, cara, a gente passa a ter representantes que tiveram jornadas na vida que não dependem da política. Assim, você pode fazer com temor e amor. E não é temor aos homens, é temor à justiça divina. Exato. E o amor é para você servir, que é, de fato, o que Jesus deixou na terra. Exato. E nada melhor do que você usar a política, que é um assunto tão polêmico no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas no Brasil tem uma pitadinha maior. E você entrar nisso, cara, empreender em política, isso aí, conta pra gente aqui, cara. Conta pra mim, na verdade, que eu tenho curiosidade. Eu comecei a empreender muito cedo, né? Não sei se por desejo de criar,
Eu acho que foi mais por isso mesmo, sabe? Não foi nem ambição, nada disso. Eu queria empreender para criar. Eu queria criar algo, sabe? O meu desejo sempre foi de criar. Criar soluções, criar minha empresa, sabe? Então, comecei bem jovem, assim. Criei uma empresa na época de sites, assim, quando a internet era discada ainda, poxa. Contagiante.com. Antes disso até, poxa. E aí, desenvolvendo no Aspão, ASP antigo, primeiro ASP, fazia páginas dinâmicas, né? Sim. Que era o auge naquela época. Então, aí comecei a empreender, tive uma escola também, até chegar na empresa que eu tenho hoje. Já tem 15 anos que eu tenho a empresa que eu tenho hoje, que é de desenvolvimento de soluções, e a gente estava até falando que eu dei uma pivotada, agora também para produto e tal, desenvolvendo algum tipo de solução. Mas empreender sempre teve na minha vida, sempre teve. Eu já trabalhei também em empresas e tal, mas sempre com aquela coisa, peraí, que hora que eu saio, que hora que eu vou criar de novo uma empresa e tal, e juntava dinheiro e ia com a coragem, sabe, pulava. Fala que empreender é pular de paraquedas e construir é pular do avião e construir o paraquedas no caminho, né? E sem você saber, você tem todos os recursos. Exatamente. Então, você constrói o paraquedas e puxa ele. É bem isso mesmo. Minha vida sempre foi assim. Sempre foi assim. A vida toda. Graças a Deus, Deus sempre me honrou e a gente erra, acerta, né? Sim, claro. Natural. Claro. Mas, o erro traz aprendizado. Exatamente. Mas foi numa dessas, como empreendedor, na minha empresa e tal, que surgiu a questão da política, sabe? Mas assim, a questão da política surgiu muito, como é que eu vou dizer? Falando agora como cristão, tá? Sim. Como cristão. Eu sempre tive na igreja, desde criança, sabe? Minha família da minha avó paterna era da família que eu digo, meus tios Sim. e tal, lá da Igreja Batista da Floresta. Meu avô, na época, já era divorciado da minha avó, eles tinham divorciado antes de eu nascer, e ele era da Lagoinha. Então, eu sempre tive vamos dizer assim, um contato. Você já nasceu nesse num ambiente, berço cristão. num berço cristão. Mas daí a ser convertido é outra história. Né? A gente não... Um processo de conversão, cada um de um jeito, Sim. Cada um tem sua história. Mas quando eu me converti realmente, que eu passei a viver para o reino, que aí é diferente, sabe? Aí a vida muda, aí é totalmente diferente. Então eu sempre buscava de Deus o meu propósito, a minha missão, responder um chamado. Eu tinha esse anseio, sabe? E aí, e não tem tanto tempo assim. Isso foi em 2014. Olha para você ver. E você já era velho de guerra. Vamos Já. falar assim, né, no linguajar, você já frequentava, vinha de uma família cristã. Sim. E provavelmente seu batismo também foi lá atrás, antes de 2014, provavelmente. Não, meu batismo foi depois. Eu fiz o curso de batismo mesmo? com 15 anos. Que legal. Na Lagoinha. Fiz o curso de batismo. Fui até o final e não batizei. Com 15 anos. Aí não batizei. Aí fiquei um bom tempo desviado. E quando eu voltei, tem muito a ver também com um pedacinho da minha história de vida, assim, meu relacionamento. Eu e minha esposa, quando a gente decidiu se casar e tal, a gente estava nos preparativos e o sonho dela era conhecer os Estados Unidos. Aí eu falei, vamos tirar visto, e na loucura, vamos comprar passagem e tal. E aí, comprar passagem para o visto, não conseguimos, fui de carro para Brasília. E na volta, nós sofremos um acidente 15 dias antes do nosso casamento, sabe? Isso, cara, marcou minha vida. Uau. Tem pessoas que têm que chegar muito perto da morte para Deus dar uma sacudida. Eu sou uma delas. Eu fui uma delas. E nesse momento, quando a gente sofreu acidente de carro, eu machuquei bastante, fraturei, poxa, quebrei todo. Fraturei bacia, coluna, clavícula, costela. Fiquei muito machucado. Por Deus mesmo que eu não morri. Eu tô recordando disso, cara. Você contando, eu tô Foi recordando. Em 2009. E aí, naquele momento,
a gente não lembra muita coisa, sabe? Quem passa por um trauma muito grande assim, não consegue lembrar de muita coisa. Eu via fotos e tal, eu segurando na beirada do carro ainda, sangrando e tal. E eu lembro que eu acordei no hospital de madrugada sem saber o que tinha acontecido. E aí perguntei à minha esposa, o que aconteceu? Ela falou, a gente acidentou. A gente já estava casado no civil, ia casar no religioso em 15 dias. E eu falei assim, e você tá bem? Ela falou, meu braço tá doendo e tal. Eu falei, vai tirar um raio-x, aí apaga de novo. Aí lembrei depois. Bem, com tudo isso, ficou aquela... Não foi nenhuma reflexão não, cara. Ficou uma coisa assim, que eu acordava e dormia pensando naquilo. Cara, se eu tivesse morrido naquele momento? Sabe? Às vezes a gente pensa que a nossa vida se resume a isso. Sabe? A isso, a uma carreira, a juntar dinheiro, a, sabe, ser o bambambam, ser admirado pelas pessoas, ter notoriedade. Cara, e se eu tivesse morrido ali? E aí? Qual seria meu legado? O que eu tinha feito na minha vida, sabe? Como que você iria para sua vida eterna? Exato. E aí, minha base cristã me fez refletir. E dali em diante isso foi em 2009, dali em diante foi uma transformação na minha vida. Até 2014, quando eu me posicionei. 2014 foi meu posicionamento, que eu falo que é minha conversão. Porque muita gente fala assim, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Se eu aceitei lá com 8 anos de idade. Você já tinha um temor, você tinha já sabia falado, quem era, você já tinha falado, declarado, sabe? Mas a gente honra às vezes com os lábios, mas as nossas atitudes não correspondem. Então, o que é ser seu Senhor e seu Salvador? Seu Senhor é o Senhor da sua vida, cara. Você tem que viver para aquilo, sabe? E em 2014 foi esse meu posicionamento mesmo, que aí eu falo que é a minha conversão. E aí desde então, desde a minha conversão, eu venho buscando um propósito. Eu lembro que a gente tinha uma célula de amigos, e eu tinha, apesar de estar nesse ambiente cristão, assim, não lia tanto a Bíblia e tal. Depois, 2014 em diante, que eu criei uma rotina de ter uma leitura diária e tal, um momento devocional. Eu te acompanho lá no aplicativo, eu curto lá. Apesar que eu estou usando outro aplicativo agora, eu vou te mostrar, bem bacana. Legal. Bem bacana. E aí, desse momento em diante, que eu comecei a viver isso mesmo, incorporado na minha vida, nessa célula eu cheguei para os meus amigos, para um deles que tinha mais conhecimento, filho de pastor e tal, e a gente escolhia os temas, cada semana era um tema, sabe? E eu falei assim, poxa, eu queria que falasse de chamado e propósito. Massa. Aí eu estava ansioso e tal, e aí levou o tema, aí falou de um chamado e de um propósito que tá correto, mas coletivo. E eu queria o meu individual, sabe? Só que eu não sabia, obviamente. Eu sabia, mas eu esperava que a resposta viesse dele, que Deus falasse com ele. Só que a busca é minha. Exato. Então, eu fiquei tipo, meio frustrado e tal. Nós temos um chamado aí para evangelizar as nações e tal. Cara, e o meu? E eu, Márcio, Deus me fez para quê? Sabe? Qual que é o meu propósito individual? E aí, desde então, eu, cara, falei, eu vou entrar nas portas que Deus abrir. Só tem que saber que é de Deus, né? Muitas vezes o coração da gente engana. Mas quem habita no coração é o Espírito Santo. Se você passa a confiar, ele vai te mandar algum recado. Né? Tô vivenciando isso. Você contando aí, você não está sentado aí de graça mesmo. Eu escrevi ontem sobre o chamado, propósito e missão. Que Enfim, bacana, continua aí, depois a gente fala. Que bacana, cara, que bacana. E aí, eu, desde então, comecei a viver isso, sabe? Buscar isso. Um processo, numa jornada mesmo. E aí, vivi a minha vida. Então, minha empresa já estava consolidada, eu tinha bons clientes, uma equipe grande e tal. Falei, cara, tem a ver com isso aí, né?
meu chamado, meu propósito, deve ser abençoar vidas e tal. Eu até me perdi um pouco, porque eu estava... eu não vou usar termo bonzinho, não, mas eu estava aceitando coisas demais e meio que me perdendo como empresário. Eu acho que a gente tem que ser justo nas relações, em todas as relações. Deus é justo. Exato, Eu exato. converso muito com Cris a esse Exato. respeito. Eu tenho medo de falar sobre justiça, muitas vezes, porque a justiça vem dele. Vem Mas eu dele. estou falando A assim, perfeita é dele. nós aqui, como Temos- espelho dele, nós é. temos que ser justos. Buscar a justiça. Até para o aprendizado de outros, Exato. né? Assim, no linguajar a gente fala, tem hora que eu estou sendo bobo demais e Isso. tal. Cara, mas o Espírito Santo, ele toca para que você seja justo na hora Exato. certa, né? Mas eu, como empresário, até me perdi um pouco nesse sentido e tal, mas depois é um processo de aprendizado também, né? Eu falei, poxa, não, é justiça, sabe? Então eu buscava sempre ser justo nas minhas relações. E aí encarava meu propósito como, cara, buscar negócios, empreender, abençoar famílias que estão lá trabalhando comigo. Todos meus funcionários são amigos, meus ex-funcionários, amigos até hoje, sabe? Família e tal, tem contato. Isso é muito bacana. Assim, eu sou grato a eles são Sim. gratos a mim. Seu legado. Exato. Parte do seu legado está aí. Exatamente. Até que veio uma dificuldade, um período bem nebuloso, em que eu quase fechei, quase quebrei, demiti muita gente. E, cara, nesse momento você se vê num deserto. Eu vou usar o termo deserto, parece até batido, muita gente fala disso, mas é o que eu vivi naquela época. Sim. Eu vivi isso, e eu falava que era um deserto mesmo. E o deserto, muitas vezes a gente associa deserto à falta de provisão. Sim. Você não tem comida, você não tem água. Sim. E aí a empresa passando por um momento difícil, e eu orando a Deus e questionando, e falando, poxa, esse não é o meu propósito, não é isso que eu tinha que fazer e tal. Mas o deserto não é só isso, né? O deserto também é falta de direção. O deserto, para qualquer lado que você olha, é tudo igual. Você não sabe para onde você vai. Exatamente. E eu vivi isso, sabe? Eu vivi isso. E quando a gente tem... na Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Quando a gente olha sobre essa ótica cristã que Deus nos deu através da Bíblia, os problemas do dia a dia, não tem problema intransponível. O problema é só uma etapa. Para você sair mais forte. Exato, é só uma etapa. Nessa vida você sai mais forte. uma Você etapa. deixa um legado, você ensina, você serve. É uma etapa. Deus está agindo até ali no problema. Aquele problema ali é provisão divina na sua vida, sabe? Para você se tornar aquilo que Deus quer que você se torne, para você sim atingir o seu propósito. Então, mas é difícil. É duro. Assim, quem tá assistindo, somos humanos. Quem está assistindo, às vezes, não crê nisso. Para mim, não existe coincidência. Existe conhece Deus. Falo o tempo inteiro a esse respeito. E estou vivendo isso. Vivendo, na prática. Então, mas que todos saibam, não é fácil, né, Márcio? Não. Assim, até porque, no meio do deserto, você tem que confiar em algo maior, que é Deus. Isso. E que, além da direção faltar, muitas vezes ele não te fala, porque ele quer deixar você saber se é com seus próprios braços ou se você vai confiar. Eu vivo isso todos os dias. Exato. E aí, de repente, começa a acontecer fatos que ele começa a falar de fato com você para qual direção você tem que tomar. E aí tá, mas não tá escrito, ninguém me falou, como é que você crê nisso? Aí é coração, né, cara? Aí é o Espírito Santo, a busca Deus, e aquilo dali que vai te falar se você tá certo ou errado. E continua sendo difícil. Exato. Não é fácil. Não é fácil. Somos humanos, né? Sim. Então, passar por situações, às vezes a pessoa está desempregada, às vezes está com as contas atrasadas, às vezes está numa situação realmente desesperadora, fala, meu Deus, como é que eu vou fazer, sabe? E é o que você falou, às vezes Deus está em silêncio. A gente está passando no nosso deserto. E não é fácil. E ter discernimento e buscar a Deus nesse momento.
Às vezes tem gente que só busca Deus nesses momentos, né? Sim. Mas É o caminho talvez mais comum, mas a dificuldade. você contou e eu não sabia, eu te contei ali um pouco Uhum. do meu testemunho. Nós temos uma coisa em comum. Nós não fomos a Deus por problemas. Vou botar aspas esse problema. Uhum. Você já tinha sua empresa. Quando eu procurei, Uhum. profissionalmente eu já estava estável. Você tinha já uma esposa abençoada. Isso. Eu também tinha e não tinha problema. Você não estava doente. Eu também não estava doente. Você não se desviou para o mundo das drogas. Eu também não me desviei. E não tem certo ou errado nisso. São consequências da vida que às vezes faz a gente ajoelhar ali e falar: eita, sobrou mais ninguém. Se não sobrou mais ninguém, deixa eu ver. Porém, eu acho que todos que têm no coração o lado do servir, que é o que eu estou entendendo que você está passando desde novo. Você falou: pô, meu legado era de construir e tal. Pô, eu tenho hoje uma amizade legal com todos os meus funcionários. Isso é legado, que é o legado de servir, que é o que Jesus deixa pra gente na terra. Quando você pede isso, cara, o preparo é duro. Se acidentou. Eu adoeci. Minha casa adoeceu. E aí ele mexe, às vezes, em algumas estruturas que a gente passa a questionar e falar assim: mas como assim? Aqui? Mas para a gente poder sair mais forte desse E isso processo. é muito individual, né, Parreiras? Porque cada um, da mesma forma que cada um tem um propósito, cada um tem uma forma, né, de ser sacudido. Sim. De falar assim, Deus fala assim, acorda, sabe? Quando eu passei por esse acidente, e essa foi minha reflexão para a vida toda, e nesse processo, aí 5 anos depois, eu escrevi até um texto de madrugada com relação ao acidente, e a partir daí foi minha virada de chave. Uau. Né? Minha virada de chave, eu coloquei até no meu Facebook e tal, mas aquilo ali foi uma presença de Deus tão grande na hora que eu estava escrevendo. Eu tava minha filha recém-nascida, e eu estava deitado num colchão no chão, minha esposa com minha filha na cama de casal, e eu peguei o notebook de madrugada e escrevi, sabe? E escrevi, postei, mas aquilo ali veio de Deus, sabe? Sim, Espírito Santo. Assim, foi do meu coração, mas eu tenho certeza que foi inspirado por Deus para escrever aquilo. Que é a minha história, na realidade. Só escrevi a minha história, a minha transformação, para que isso pudesse também inspirar outras pessoas. Sim, né, a gente comentou, eu escrevi ontem. Aí eu escrevi ontem a impressão que eu tô inventando algo. Não, a minha definição sobre chamado, propósito e missão, estou escrevendo no livro Fazer, que eu não sei quando eu vou terminar, mas do ser, fazer e doar. Então, fazer está sendo tudo que está acontecendo comigo. Eu comentei com você, cara, você não está aqui à toa, porque olha só para você ver como é que é. Cara, é muito louco isso, velho. Assim, semanas eu tô, né, escrevendo muito, definindo muita coisa, encontrando os propósitos, os chamados e por aí vai. Mas o que dessa parte que eu escrevi, uma das coisas que mais me fez diferença, e aí estudando um pouco a Bíblia, com pessoas que me ajudam a discipular, é que assim, cara, propósito, todos temos propósito. Qual é a diferença? Quando você toma a decisão por você, pelo seu coração, cara, é um tipo de propósito que não foi, é seu, não é de Deus. Quando você tem um propósito que o Espírito Santo foi lá e tomou a decisão, cara, certamente é algo muito divino, assim, que acontece pra gente, que tem um discernimento ali, que você fala, poxa, agora sim eu encontrei um propósito. No final, talvez os outros podem ser chamados de desejos. Eu tenho um desejo pessoal. Mas o propósito, cara, o propósito poxa, o meu propósito é, de certa forma, hoje tomada a decisão pelo Espírito Santo que habita, por Deus mesmo. Ter o discernimento e fazer a autoanálise também, para ver se aquilo não é do seu coração. Às vezes é um desejo oculto que você tem, porque nem todos têm esse discernimento, sabe? Discernimento é dom. Sim. Eu acredito que Deus dá o discernimento a todos os seus filhos, mas eu já tive muitas vezes que eu não tive discernimento, que eu errei, sabe? Eu errei. Tomei decisões erradas, com todo mundo. Sim. E tem uma maturidade nisso aí, um processo de maturidade nessa questão do discernimento. Mas quando eu estava atravessando esse deserto, e aí eu falei assim, eu comecei a questionar Deus, sabe? Chegou um ponto que todas as portas se fecharam. Nada mais dava certo. E eu comecei a ficar sem força para agir e tal. Eu falei, meu Deus,
que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo na minha vida? E não era nem o temor de passar dificuldade e tal, assim, era tá perdido mesmo, sabe? Porque, como eu falei, desde 2014 eu estava buscando esse propósito, entendendo que esse propósito tinha relação direta com o que eu estava fazendo, e de repente o que eu estava fazendo desmorona. E você tinha tudo planejado. É. Até 2014. Exato. E eu desmoronou e... Pode continuar, tá, querida? Porque saiu aqui, pode continuar. Saiu. Mas aí, tudo desmoronou, cara, e eu falei assim, gente, e agora? E agora? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Essa acho que foi a maior dificuldade. Não era nem a falta de provisão, era a falta de direcionamento. Foi quando... Aí foi quando não vou dizer a política entrou na minha vida, sabe? Mas eu tinha uma relação com a política, com a maioria das pessoas, totalmente superficial. Totalmente superficial. Não vou dizer que eu abominava, detestava a política, não era isso, mas não estava nem aí para a política. Política para mim era uma coisa chata só, sabe? E governo para mim era só a turma que queria pegar o meu dinheiro do imposto. Basicamente isso. É uma visão comum que todos temos, né? Assim. Uma relação bem superficial. Não me interessava, sabe? Mas aí, cara, tem muito a ver com a turma que eu conheci. Foi uma turma... Meu partido veio com uma proposta diferente, sabe? E aí, conheci essas pessoas e, poxa, os caras têm uma visão diferente e tal. Querem fazer uma coisa meio negócio mesmo, meio business. Pô, processo seletivo. Falei, poxa, que legal, cara. Trazer a veia do privado para cá. Para cá. Porque, cara, você faz um processo seletivo para quê? Para escolher quem mais se adequa àquela vaga. A nossa casa é uma empresa. Você concorda? Sim, porque, claro. Se você quiser excelência, claro. Teoricamente você tem que trazer o processo seletivo aqui para dentro. Claro, o processo, a rotina, a cobrança. Exato. Né? E aí eu conheci essa turma, falei, poxa, que bacana. Eu quero me envolver com isso. E eu comecei a trabalhar, servir, ajudar. Só isso. Sem compromisso, sem grandes planos, nada disso. Aí comecei a ajudar e tal, conheci o pessoal lá de Contagem e fui ajudando e tal. Até que um dia eles viraram para mim e falaram, Márcio, nós estamos querendo lançar candidato aqui na cidade, cara, e nós não temos ninguém que a gente considera preparado para passar no processo seletivo. Você não quer tentar, não? Eu falei, vocês são loucos. Vocês estão doidos. Não vou ser candidato a prefeito, você é louco. Nunca pensei nesse candidato a vereador, vou ser candidato a prefeito. De cara, assim. Deixa eu aqui nos bastidores ajudando. Né? Tipo assim. E tem aquela barreira da timidez também, sim, né? Claro. Que não é fácil. E eu falei assim, poxa, como assim candidato a prefeito? Aí falei, não. De cara, assim, uma reunião numa casa. Falei, não topo, procura outro e tal. Fui para casa. Aí fui para casa assim, poxa, se isso for de Deus, minha vida. E o joelho no chão. Mas eu não quero. Mas se for de Deus. Eu estou reclamando. Eu oro a Deus toda vez que eu estou num deserto e que eu preciso de direção. E se essa for a porta que eu estou esperando? Aí cheguei em casa e tal, conversei com minha esposa. Conversei com ela e tal. Obviamente, ela falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu te conheço, eu sei como é que você é. Você não vai aceitar as coisas, vão te matar. Ela tinha morrido de medo disso. Eles vão te matar. Você vai morrer. Eu falei, não vou não, não é bem assim não. Quantas pessoas já morreram na política aqui? Ninguém, eu não conheço ninguém que morreu por causa de política. Não é bem assim. Mas é o receio que ela tinha no coração dela. É o que ela via, né? Assim, ó, é igual acidente de avião. Você não lembra quantos aviões que voam, você lembra dos que caem. Exato. Né? E ela tinha muito receio. Falou, não, de jeito nenhum, não vai e tal. Aí comecei a orar a Deus, né?
a gente tem que fazer as coisas em acordo Sim. com a nossa esposa, né? Eu acho que tudo que eu faço é em acordo. A gente em casa caminha junto, Sim. entendeu? E comecei a orar e tal, e eu tinha uma viagem marcada com a família. Então eu falei não para os caras, mas falei que ia pensar, que ia decidir, e tinha uma viagem marcada. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E agora? O que eu vou responder para esses caras? Aí eu até falei com minha esposa, amor, pensa, você chegou numa empresa para ajudar e de repente te convidam para você ser o diretor da empresa, passar um processo seletivo para ser o diretor. E você já estava gabaritado. Eu tô falando assim, se te olharam, era só validar seu currículo e suas competências baseadas nas suas certificações ou documentação. Acabou, mas você já... Eu tinha um processo, eu passei por esse processo Sim, depois. sim, mas eu tô falando assim, quem É. olhava para você e você fazia uma autoanálise, você Sim, falava assim, claro. né, com a sua esposa, o que me pedem eu tenho. Assim, né? E ela falou, não vai fazer isso e tal. Aí, ok, ela estava grávida da minha caçulinha. E ela estava... Não lembro exatamente com quantos meses ela estava quando eu recebi essa proposta. Mas eu sei que foi próximo da gente fazer... A gente fez ultrassom um pouco depois para saber o sexo. E coincidiu com essa mesma época. Olha como Deus faz as coisas na vida da gente. E ela estava totalmente insegura. E no outro dia era ultrassom. Fez o ultrassom. Aí descobrimos que era uma menina. Aí fomos para casa. E eu e ela, nós temos outros 2 filhos mais velhos. Um menino e uma menina. E a gente teve sempre divergência de nome. Muitos casais têm isso, né? Eu e minha esposa, a gente Quem escolhe? Não combinava nome. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Só que essa vez eu cheguei em casa, peguei a Bíblia, abri no livro de Esther. Aí eu falei, Esther. Aí minha esposa, gostei. Aí minha filha, gostei. Aí meu filho, gostei. Falei, então vai ser Esther. Resolvemos sim, em 2 minutos. Chegou do ultrassom, resolveu. Esther, ok. Outro dia, fui para a empresa, trabalhei e tal. E ela tinha uma consulta. E aí eu peguei ela no consultório e levei ela embora. Eu estava dirigindo para ela e tal. E eu dei carona para um... Hoje é meu ex-funcionário. Na época eu trabalhava na minha empresa. E cheguei para ele e falei, cara, é menina. Ele é mesmo? Como é que vai chamar? Eu falei, vai chamar Esther. Aí ele falou assim, cara, você sabe que Esther tem um contexto político, né? Aí eu olhei para minha esposa, aí eu falei, eu vou puxar a língua dele, né? Eu falei, é mesmo? Por quê? Aí ele falou assim, não, porque Esther, ela se apresentou perante o rei, mesmo correndo o risco de perder a própria vida para salvar o seu povo. Só que Deus preservou a vida dela. Aí nesse momento eu estava dirigindo, cara. Eu estava ali no Santo Agostinho. Eu olhei para minha esposa do lado assim, ó, ela olhou para mim e fez assim. Aí deixei ele em casa e a gente foi conversar. Eu falei, amor, se isso não for resposta, eu não sei o que é mais não. Porque a gente não pensou na história de Esther para escolher o nome da nossa filha. Cara, e a resposta pro medo da sua esposa. Eu tô falando assim, Exato. Não foi uma resposta, foi a resposta. Eu, como empreendedor, eu não tinha medo. Eu sim. pulava do avião e construía o paraquedas. Perfeito. Mas ela estava muito com receio. Sim. Aí ela falou assim, então tá bom. Então, nós vamos viajar agora. Você faz o processo seletivo. Se você passar, eu estou de acordo. Eu falei, tá bom. E estava todo mundo sendo reprovado no processo seletivo. Aí quando eu tive a resposta, aí fiz o processo seletivo, 3 etapas e tal, foi bem complexo, né? Foi bem difícil na época. E quando eu falei com ela assim, olha, fui aprovado, ela falou assim, não tô acreditando. Tô acreditando. Era a minha chance de você não ir. Não tô acreditando. Foi por quê? Eu tinha certeza que você não ia passar. Aí eu falei assim, poxa, quanta consideração, né? Quanta consideração. Mas eu falei, passei agora. Só que eu também não estava nem medindo o que estava me esperando, sabe, o Parreiros? Não estava medindo, cara. Eu fui porque eu vi a porta aberta e
busquei de Deus e não pensei no que tinha. Cara, loucura. Para uma pessoa que não é do meio político, que não passou por, sei lá, por uma candidatura, sei lá, de vereador primeiro, de Sim. conselheiro tutelar, tem vários caminhos Sim, na sim. política. Talvez de deputado e tal, mesmo Você não era dessa carreira. Nada, Vamos falar assim, olhando nada. pela veia do empreendedorismo Não ou do conhecia as empresariado, pessoas, você não fez carreira, você era uma não pessoa... conhecia as pessoas do meio, sabe? Nunca tipo, tanto que nessa eleição custava pedir voto, não sabia pedir voto, sabe? Tinha que pedir voto? Como assim? E aí, cara, eu falei assim, beleza, ele falou, agora você tem que ser candidato. Aí eu parei minha vida para ser candidato. Ser candidato a prefeito e fui sem recurso nenhum, eu mesmo ir pra rua e tal. E dediquei tudo, cara, tudo. Parei a minha vida para isso. E quando chegou, obviamente não ganhei, mas quando chegou o dia da apuração, eu tinha no meu coração assim zero de ansiedade, zero. Eu não queria nem saber o resultado, porque para mim o que importava era o caminho. Perfeito. Sabe? Não é que eu não queria ganhar a eleição, eu estava lutando para vencer, mas o que importava era se eu ia me manter íntegro no caminho. Perfeito. Sabe? O seu resultado você obteve. O seu resultado. Isso. Ético. Isso. Aquilo que a sua tomada de decisão, que para mim é muita atitude, que veio lá de trás, desde quando você tinha 13, 14 anos. Isso. Tenho que dar aula de informática. Ok, eu não quero saber o que é, deixa eu ir lá e dar aula. Isso. Tipo e assim, fui. Tenho que empreender, beleza, E vou fui. lá e vou fazer. O que Fui. aconteceu com você no meio do caminho, que tem acontecido comigo, tô te contando, mas Sim. é o que acontece comigo, é que a gente encontra um negócio chamado fé no meio do caminho. Exato. No meio do caminho a gente junta essas duas palavras, atitude e fé, e fala, ok, eu vou fazer, e a decisão é dele. Mas nos mantemos imagem e semelhança daquele cara. Exato. E tem muito a ver com o que você está construindo, né, cara? Sim. A nossa vida é transitória. Sim, total. Sabe? Qual que é o teu propósito? É eterno ou é transitório? Perfeito. Né? Então eu me preocupava com o caminho. E quando chegou no dia da apuração, eu estava leve. Mas assim, vencedor. Missão cumprida. Missão cumprida. E foi um processo muito traumático para mim, a campanha. Eu digo no aspecto pessoal. Eu tive que enfrentar medos, receios. Sim. Poxa, cara, é uma coisa você dar uma aula. Outra coisa é você falar na frente de dezenas de autoridades e centenas de pessoas. Sim. E de culturas diferentes, formações diferentes, experiências diferentes. As pessoas te julgando porque você está o tempo todo exposto a um julgamento porque você está pedindo o voto delas. Total. Elas estão te avaliando. Confiança. Estão te avaliando. Então tem gente que fui apresentar minha tese de mestrado lá na frente de uma banca, estão te avaliando. E ser avaliado é muito difícil. Sim. Numa campanha você é avaliado a todo momento. Sim. Né? E numa campanha de executivo é ainda um pouco pior. Porque é uma concorrência direta. Sim. Você tem adversários e esses adversários vão tentar te derrubar. Sim. Uns com meios mais éticos e morais, outros menos. Perfeito. Mas vão tentar te derrubar. Então, assim, nessa campanha foi um dilema muito grande para mim. Não é, você vai dar uma entrevista ao vivo, numa rádio e tal. É difícil para uma pessoa comum, sabe? Mas passei por tudo, vivi isso intensamente, cresci, sabe? E aí nesse dia da apuração eu estava muito realizado mesmo, porque passei pelo processo. Qual que era o meu grande temor? Que eu falo, temor e amor. Por que eu falei amor assim? Eu acho que você falou assim, a gente chegou a Deus, tem gente que chega pela dor, tem gente que chega pelo amor, sabe? Eu busco muito um relacionamento verdadeiro, sabe? Intimidade. Que é o amor, sabe? O temor é meu dia a dia, sabe? A gente tem que ter temor, sabe? Deus é Deus, Deus é justiça, sabe? Então, a gente tem que ter temor. Mas o meu grande temor, então, nessa caminhada, é porque, eu já falei isso várias vezes,
e todo mundo coloca assim, o cara entrou pra política. Isso aí é corrupto. Eu ouvi várias vezes isso. Várias vezes. Isso aí é corrupto. Ou tá querendo tirar proveito, né? Assim, culturalmente, nós, desde criança, a gente entende assim. Tem né? gente ruim? Tem gente ruim. Tem gente boa? Tem gente boa. Normalmente os sujos tentam jogar a lama dos limpos, né? Exato. Para colocar todo mundo no mesmo patamar. Sim. E também enojar o eleitor, para o eleitor falar assim, cara, eu não gosto de política não, só tem sujeira. Sabe? É a estratégia do sujo, mas tem gente boa. Sim. E meu maior temor nisso aí era que eu estava entrando num mundo desse. E eu era aquele eleitor raso, aquela pessoa rasa, que talvez via política também sob essa ótica. E eu falei, poxa, e agora? Estou entrando nesse mundo. Então eu tive muito temor. Porque tanto pecado, eu vou contextualizar até com traição, sabe? Sim. A corrupção, ela é um processo. É a brecha inicial. Ela depois não vem vai grande. É a brechinha inicial e depois. Então, é igual um processo. A gente tem que vigiar para quê? É igual eu falei com traição, porque é isso mesmo. Você tem que vigiar a troca de olhar, a troca de elogio, a troca de mensagem. O lugar que você vai. Porque isso vai caminhar para um ponto que vai chegar numa hora que você não tem como voltar atrás mais. E a corrupção também é a mesma coisa. Então você tem que vigiar, são as pequenas coisas, as pequenas propostas, as pequenas concessões que você faz. Porque aí, daquilo ali para o próximo passo, chega uma hora que a pessoa se perde. Então, essa sempre foi minha grande preocupação. Entendeu? Essas pequenas concessões e não deixar que isso acontecesse na minha vida. Porque senão eu estava numa caminhada para um propósito. Sim. E seria minha caminhada de perdição. Sim. E somos testados, né? Independentemente da política, no dia a dia. Isso. Somos testados. Principalmente quando a gente entrega a nossa vida. Muitas vezes a gente coloca a culpa no diabo, enfim. Né? O mundo é mal mesmo. Esse mundo aqui claro. É mal. O diabo ronda aqui e faz as suas... faz suas festas ruins, mas faz. Mas também Deus testa o nosso coração a todo momento, né? Assim, será que está preparado para receber algo maior? Então eu vou te dar uma brechinha para você poder ver se você cai naquilo dali, se você, de certa forma, vai suportar o processo para chegar em algo maior. Então, nem tudo ele é vindo do diabo necessariamente, claro. Né? Você tem ali as provas para você. Quantas vezes você chegou na política reto, caráter, porque lá atrás você foi preparado também, meu irmão. Né? Assim, no mundo empresarial a gente passa por isso. Assim, nós também somos moldados assim, né? Seja com um funcionário, seja com uma situação de um contrato, seja com um cliente, nós também vamos passando pelos testes ali, pelas brechinhas. Sim. Então, você chegou praticamente preparado, apesar de ser um mundo desconhecido. Eu praticamente prefiro muitas vezes estar em um mundo desconhecido que você não traz grandes vícios. Uhum. E aí o nosso temor por Deus, mas nossa atitude que faz a gente executar, fala assim, ok, eu estou no desconhecido, então eu não tenho as malícias, eu não tenho ali, e quem está comigo é grande demais. Então assim, deixa eu temer para ele. Exato. Né? E é isso, aí eu cheguei nesse ponto... nessa, eu vou dizer, conclusão, que eu achava que era conclusão, realizado. Porque eu tinha olhado para trás e falado, poxa, eu passei por isso. Né? Só que eu estava enganado. Que aquilo ali não era conclusão. E aí, passado esse processo eleitoral, eu me vi novamente num deserto. Olha que loucura. Que loucura, cara. Olha que loucura. E um deserto talvez maior do que o primeiro. Porque eu passei por isso, a porta se abriu, e agora? Eu não vi uma resposta, eu não vi uma conclusão.
estou falando de vencer o processo eleitoral, não vencer, não, sabe? Mas porque eu fui chamado para aquilo. Eu falei assim, poxa, agora? Se eu olhar para trás, ó, Deus me chamou porque tinha que acontecer isso. Eu queria ver o fruto, sabe? Eu não tive essa resposta. Então eu falei assim, poxa, e agora? Qual que é o próximo passo? Eu não sabia o meu próximo passo. Mesmo se você não tivesse ganho igual você não ganhou, a sua expectativa é que você, ok, o próximo passo é esse. Isso. E enfim, Você passou por isso porque agora eu vou te colocar nesse lugar. sim, Você passou por isso porque eu queria dar um testemunho para essa pessoa. Você passou por sim, isso para que essa situação acontecesse. sim, Eu queria uma resposta, sabe? Porque eu entrei pela porta com expectativa. sim. E eu passei pelo caminho com zelo e temor. E eu falei, e agora? E a minha resposta? E ela não veio, sabe? Ela não veio naquele momento. Naquele momento. E aí eu me vi em outro deserto. E aí foi difícil, foi difícil. Foi difícil. Hoje, vindo para cá, dirigindo, eu estava fazendo uma reflexão também sobre isso, sabe? Que eu passei ano passado por outra candidatura, também buscando, sabe, o próximo passo, Sim. um direcionamento, ver se realmente é isso que Deus tem para mim, sabe? Graças a Deus, a gente até conversou um pouco no começo, minha empresa está vivendo um outro momento, está bem, sabe? Tá crescendo e tal. Mas eu ainda busco esse propósito. E é uma busca diária. Sim. Não tem jeito, sabe? Eu acho que você tem que fazer essa busca todos os dias. O que Deus tem para você? Sim. Qual porta você tem que entrar? Sabe? E fazendo uma reflexão, vindo para cá mesmo, não pelo motivo do podcast, mas igual você falou, você estava, não vou dizer que é coincidência, mas... Lembra do Steve Jobs aí, que você acabou de contar? Exato. Olha para o passo para trás, não é isso? Assim, se a gente for Conecte os usar, pontos, né? conecte os pontos, enfim, Conecte os pontos. o que eu falei de coincidência, conhece Deus. Isso. Né? E eu estava nessa reflexão, dirigindo para cá e tal, e fazendo uma análise assim, poxa, o que eu vivi, o que eu errei, o que eu acertei? Sabe? E às vezes, eu fiz essa autoanálise e eu percebo isso hoje. Às vezes a gente se envolve muito no como, mas às vezes a gente não está próximo de Deus o que deveria estar. A gente não busca dele o que a gente deveria buscar. Então talvez eu tivesse errado nisso, sabe? Em alguns momentos. Outros não, mas em alguns momentos sim eu errei. Por quê? Eu me preocupava... Estou falando do processo político e da minha empresa também, tá? Sim. Eu buscava dar o meu melhor, que não está errado. Cara, vamos fazer a melhor peça de marketing, vou preparar um discurso, vou acordar 4 dormir 2 da manhã, acordar 4. Aconteceu isso, de eu dormir 2 horas por noite. E me doar ao máximo. Mas, onde eu errei? Eu não busquei de Deus o suficiente. Sabe? Pelo fato de eu estar trabalhando dentro do que eu entendia como um propósito, eu falei, não, eu estou fazendo isso para Deus. Mas eu distanciei de Deus. Eu orei menos, eu tinha menos comunhão com Deus, quase não escutava um louvor, eu não ia na igreja, sabe? Porque eu estava envolvido com aquele trabalho. Né? Que é a história de Maria e Marta. A gente às vezes se envolve com o trabalho e o mais importante é estar nos pés do Senhor. Exatamente. Então, isso eu errei. Eu tenho essa consciência hoje. Sabe? Então, eu estou mais maduro para um novo momento, que eu não sei qual vai ser. Né? Eu não lembro exatamente qual livro que fala, mas é uma passagem que os nascidos do Espírito são como o vento. Não sabe para onde vai, ele é soprado. Então é isso, os nascidos do Espírito. A gente tem que ser assim, tem que estar pronto para ir onde Deus chamar a gente.
E é a vida. É a vida diário, do cristão, cara. diário. Volto a repetir, você não tá aqui de graça, velho. Tipo assim, a Jornada Cast tem esse objetivo. O objetivo aqui é, primeiro, de te rever. Segundo, que eu não sabia o que ia acontecer. Mas só dele ter te feito fazer essa reflexão, para mim já valeu o ouro, além de ter te visto. E de você estar contando uma história que eu tenho vivido. A sua história é minha. A sua história é minha. E a minha história é sua. Quando eu uso a palavra atitude de fé, eu não estou à toa com o Cris ali que está nos bastidores. Não, não, não. Mas diariamente eu questiono. Assim, até que ponto que eu tenho que fazer, até que ponto que não. Até que ponto que é Deus agindo, até que ponto que é... Porque é um aprendizado diário mesmo, assim. E essa comunhão, cara, ela é muito importante. A madrugada de oração, ela é muito importante. A ida na igreja, ela é muito importante. O louvor é muito importante. Porque é nesses momentos que Deus fala com a gente. A gente, de fato, não sabe qual é a direção. Eu tenho plena convicção disso. Mas, cara, diariamente a gente precisa se policiar mesmo para, assim, eu tô tendo mais fé e menos atitude, ou eu tô tendo mais fé e menos atitude? Tipo assim, qual que é o equilíbrio disso? Né? Porque eu vejo que há um preparo, assim. Se Deus não te tirou da política, é porque há algo maior. Porque quando não é, ele também tira. Ele, pelo menos ele vira, né, pra gente e talvez vai te dar um outro plano, vai falar, ó, Márcio, que teoricamente vai te desviar, você não vai nem olhar para a política mais, você não vai dedicar tempo, você vai estar olhando para outro rumo. E aí é ele mesmo que falou com você, tá indo lá. Então, as decisões também são dele, mas a gente precisa de se entregar. E eu estou vivendo isso, mas todos os dias. E é legal de trocar essa ideia. Esse Jornada Cast aqui é para isso, velho. Tipo assim, o Márcio está me contando uma história que eu vejo um reflexo exato. E o que você está me falando é o seguinte, não erra onde eu errei, é isso que você está me falando. Mas uma outra coisa que você está me falando é não desista, ponto. Meu irmão, e outra coisa, a edificação da casa, esposa. Assim, Deus fala com a gente nos mínimos detalhes e a esposa da gente tem muita sabedoria em dizer pra gente, faz ou não faz. É ela, assim, não é a gente, velho, é ela. Sabrina tem hora que me fala cada coisa que eu falo, eu penso demais. E falo, ela me falou o básico, que é o básico que funciona. É. Não foi ela, velho. Só tá sendo instrumento do cara lá de cima falar, é isso aqui, segue, não desista. Porque não vou ser hipócrita não, cara. A vontade de desistir, ela é diária. Sim. Quando você tem um propósito grande mesmo, mas eu vejo que isso é preparo. Isso é tipo, o cara tá falando assim, olha, eu não trouxe o Márcio durante 33 anos, velho, da sua vida, até 2014, pra você poder desistir, velho. Ele não me trouxe até os 39 para eu poder desistir. Agora é o seguinte, fez homens fortes, não fez? Então prepara que a jornada é difícil. Assim, é o que eu tenho refletido muito, Marcinho, muito sobre isso, cara. E tem um outro ponto, assim, você fala de desistir, sabe? Eu todo dia tenho o desejo de não continuar. Perfeito, vou usar isso. Tenho o desejo de não continuar. Eu quero parar. Eu quero, por exemplo, da política. Eu quero sair da política. Sabe? Mas eu não devo enquanto Deus não falar que eu tenho que sair. Ele não te tira. Ele não te tira. Exato. Perfeito. Vou usar isso, cara. Tô absorvendo. Realmente é o desejo de tipo, cara, Deus, é pra mim. Tipo, se você não for, me ajuda. Decida por mim. Mas assim, eu não tenho capacidade de decidir sozinho. Decida pra mim, porque eu não tenho essa capacidade. E ao mesmo tempo isso é uma proteção. Sim. Porque se você está num lugar que você não deseja estar, a chance do seu coração te enganar é menor. Sabe? Então, de certa forma, é uma proteção. Sim. Sabe? E eu tô vivendo isso. Não é fácil. Às vezes
às vezes existem conflitos internos, familiares, sabe? Porque não é fácil para a família também. Sim. Meus filhos, a minha caçulinha que eu dei o exemplo, minha esposa estava grávida, que eu passei por esse processo eleitoral e foi no período de pandemia. Eu peguei o Covid antes de o exame estar nas farmácias, antes de saber que perdi o olfato e paladar, bem no comecinho. Você estava rodando já? Bem no comecinho, bem no comecinho. E minha filha nasceu dia 26 de janeiro de 2020. Ela tinha 1 mês. Você pegou logo em fevereiro ali? Início de março. Tinha 1 mês e pouquinho. Ela tinha 1 mês e pouquinho, poucos dias. 1 mês e poucos dias. Me tranquei dentro de um quarto, fiquei 20 dias, porque era o período que falavam na época, eu fiquei 20 dias isolado dentro de um quarto. Totalmente isolado. Minha esposa falava que ela colocava uma roupa de astronauta para colocar a comida dentro do quarto pra mim. Cara, era um bebê, cara. E era um cisne negro, né, cara? Não. Nassim Taleb já falava isso, eu vou fazer o quê com essa doença aqui? É um evento completamente inesperado. Né? E a gente não tinha muito conhecimento da doença. Então, exato, é isso. Quando eu perdi o olfato... O cisne negro, isso, né? Assim. Quando eu perdi o olfato e o paladar, eu achei que era por causa de um remédio que eu estava tomando lá para a coluna, que foi consequência do acidente lá, antes do meu casamento, que eu fiquei com algumas sequelas na coluna e tal. Achei que a perda do olfato e do paladar era por causa do remédio. Depois que eu fui ver num jornal e tal, falando que a Covid tirava o olfato e o paladar. Então, para a família não é fácil. A minha filhinha, a mais novinha, a Esther, eu convivi pouco com ela. Estava no período eleitoral. Pouquíssimo. Pouquíssimo. E aí ela começou a falar as primeiras palavrinhas, obviamente não falou papai. Sabe? Deve ter doído demais. É difícil. Ela falava álcool e não falava papai. Você acredita? Porque põe o álcool na mão por causa do Covid. Falava álcool e não falava papai. Ela falou álcool e a gente falava papai. Mas um dia que eu percebi essa distância, isso também é tratamento de Deus na nossa vida. Claro. Porque eu sempre fui assim, sempre fui muito envolvido com as coisas. Eu não tinha tanto tempo de qualidade com meus filhos. Sim. Isso serviu para que eu pudesse perceber isso e pudesse resgatar isso enquanto é tempo. Deus é maravilhoso e me mostrou isso há tempo. Porque um dia eu estava em casa e a gente estava, não sei se dando manutenção na cozinha, cara. Tinha um pessoal trabalhando lá em casa. Eu não lembro exatamente o que era. Tava um pessoal entrando e tal. E minha filhinha falava pouquíssimas palavras, começando a falar as frases, aí já foi um tempo depois, né? Mas o primeiro ano de vida dela, pouquíssimo contato. Você estava fora, praticamente. E aí, a hora que eu abri a porta, que ela olhou para mim, ela falou assim, mamãe, o moço chegou. Esse dia doeu, cara. Imagina. Esse dia doeu porque eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo? Você tá louco mesmo. Às vezes a gente se envolve tanto nas coisas. Sim. E eu tava deixando de lado isso, sabe? E se você não tivesse sensibilidade... Deus que mostrou isso, sabe? Isso, aí eu resgatei, isso que eu tô chamando de sensibilidade. Resgatei a minha relação com meu filho mais velho, com minha filha do meio e com a Teté, que é a mais novinha. E graças a Deus, hoje a gente vive outro momento. Olha o propósito aí, velho. Né? Eu tô falando assim. Sim. Olha o preparo. Sim. Assim, Sim. Você continuando na política, Deus não te tirando dessa direção, porque é Ele mesmo, né? Somos incapazes de tomar boas decisões, senão a gente toma decisão pelo coração e muitas vezes a gente é enganado. Quem sabe o Márcio não está na política aí daqui a 4, 6 anos, mas seus filhos maiores, a relação melhor, você sabendo equilibrar, né? Talvez sejam respostas aí que você está tendo nessa jornada sua. Sim. É igual o acidente. Exato. Sabe? O acidente foi aquela chacoalhada. Esse processo que eu passei foi a minha chacoalhada para eu poder ver o que estava acontecendo na minha relação com os meus filhos. Às vezes a gente precisa de umas chacoalhadas assim para poder, olha, tá vendo aqui, olha, você não está dando atenção devida para isso. Sim.
Cara, e que esse testemunho seu toque outras pessoas. Eu acho que esse daí, gente que vem do mundo empresarial, né? A gente se comove tanto com aquelas cartas de presidente que rodam a internet, que as cartinhas escritas pelos filhos ou pelas filhas comovem os presidentes que se envolvem, às vezes, 20 horas de trabalho, literalmente, por dia, ou meses e meses e meses e meses. E quando vai ver, às vezes já está tarde demais. Assim, que isso inspire as pessoas, inspira a mim. Tá? Você me deu vários ensinamentos aqui. Brigadaço assim, por essa... Uma troca. Por isso, acho que, mais uma vez, o seu nome veio. Você não sabe, mas você era o 4º a vir. Você está sendo o 11º, porque talvez, semanas antes, Deus ficou muito em silêncio comigo. Muito. E eu falava assim, cara, e aí? E aí, brother? Você é meu pai, meu irmão, meu parceiro. É sério que agora você vai ficar em silêncio comigo? E você não veio, você tinha que vir agora. Porque a sua história está me contando e falando assim, olha, continue seguindo. Vai. Tá conectando. Não, você não foi feito à toa com a atitude que você tem. Mas o Márcio passou por um período que ele te contou o tão quanto você distancia, menos voz você tem. Voz. Direcionamento. Direcionamento. Né? E eu não estou longe, não. Inclusive, eu acho que eu poderia estar muito mais, assim. Mas está ardente dentro de mim ainda e tudo. Mas eu acho que o seu recado que vem para mim é assim, não vacila. Que Deus está te usando aí para poder falar assim, vocês têm um negócio maior para poder fazer. Esse Jornada Cast aí não é de graça, os livros não vieram de graça, os cursos não vieram de graça. Talvez não seja nada disso. Talvez você só esteja passando por um preparo de algo maior, que é o que você tem a dúvida e eu tenho a dúvida. Então, assim, qual a direção que a gente vai tomar, velho? A gente não sabe, né? Então, assim, obrigado mesmo, cara, por você ter aceito que isso inspire um monte de gente lá. Esse é o propósito. Se o Jornada Cast fazer 5 pessoas pensarem, daqui a pouco a gente está com 1 milhão de pessoas pensando a respeito da vida. É isso. Assim, somos de tecnologia. Assim, tecnologia é tão exato e é tão difícil a gente pensar pelo lado não exato, né? Assim, somos lógicos, somos de planejamento. E não é à toa que eu tenho uma empresa que chama TecHuman, Tecnologia Humanizada. Enfim, cara, é muita coincidência da gente estar falando. Marcinho, obrigado, meu irmão, obrigado mesmo. Assim. Eu que agradeço. É muito bom falar sobre isso, porque a gente tem pouquíssimas oportunidades para falar, né? Normalmente, a gente foca nossa fala, nosso testemunho, nas coisas mais práticas da vida, e não em propósito, em razão de ser, em razão das coisas acontecerem, sabe? É muito bom poder compartilhar isso aí. Espero realmente que inspire outras pessoas. Eu acho que essa troca é uma coisa maravilhosa que Deus proporciona na nossa vida. Eu aprender com você, você aprender comigo, eu errar e poder te mostrar onde eu errei, para você não errar. E muito feliz com isso. Obrigado. Meu irmão, não há mesmo acaso, né? Assim, e para quem estiver assistindo aí, pessoal, já devem ter percebido, a gente está aqui no episódio número 10. Então, assim, o Márcio era para ser o 4º, está aqui. Então, tudo é feito por Deus mesmo, né? Tudo no tempo dele, da forma dele. Mas, principalmente, o Jornada Cast tem um objetivo também muito forte de poder falar para as pessoas como que eu as vejo e como que as pessoas nos veem. A correria da vida não permite isso para a gente. Então, eu tenho falado para todo mundo, assim, usa talvez esse exemplo aí do Jornada Cast para poder, cara, faz um podcast entre você e uma outra pessoa, num papo de boteco, num papo de açaí, num papo de restaurante, num papo de família. Aproveita a chance, senta ali, troca uma ideia, bate um papo. Às vezes pode ter 20 anos que não se vê, mas tira a profissão, tira tudo de lado,
né? Usa só seu ser ali, o seu ser que foi criado aí por Jesus. Marcinho, deixa aí, cara, suas redes sociais, enfim, o que você tem usado aí para a galera que quiser te seguir, inspirar aí através daquilo que você movimenta. Não sei se você está movimentando muito. Não estou né? movimentando muito, mas espero movimentar. Estou esperando bem direcionamento mesmo, sabe? Eu vou voltar a fazer isso. Da nossa geração é difícil ainda lidar com redes cara. sociais, né, cara? A Sim. gente não é tão natural pra gente, não. Não. Mas o pessoal pode me seguir, Márcio Bernardino MG, Instagram, Facebook. E me sigam lá e espero agora poder postar outras coisas. É bom esse papo aqui que dá até inspiração pra gente. Boa. Ó, galera, que tenha inspirado todos vocês aí, mais uma vez agradecendo aqui ao Márcio. Eu vou deixar na tela aí um QR Code também, com alguns livros que eu tenho lançado ultimamente. São livros que estão sendo escritos madrugadas afora, então existe um objetivo no estudo que é servir conhecimento, compartilhar experiência. Maravilha. A gente nunca sabe de tudo, a gente nunca vai saber de tudo, quem sabe é o cara lá de cima, mas esse tem sido um propósito colocado no coração. Então, quem quiser acessar e dar uma olhadinha lá, tem algumas coisas interessantes de assuntos variados, viu? Um grande abraço para você, curta, por favor, compartilhe, acompanhe, porque o nosso objetivo aqui é, se a gente conseguir tocar uma pessoa aí do outro lado, 2 pessoas, e se esse papo aqui, nem sei quanto tempo teve, serviu de 2 minutos para você, esse é o nosso objetivo, esse é o Jornada Cash. Valeu, galera, Valeu. e até a próxima. Valeu.